Beleza, pessoal. Bom, então nessa videoaula a gente vai criar mais um relatório que em serviço de escritório usa bastante, que é geração de etiqueta. Geralmente etiqueta para envelope, para convite, esse tipo de coisa. Bom, então lá no projeto a gente vai lá na pastinha de relatório e a gente vai criar aqui mais um relatório. Então, novo, Report Wizard, formulário em branco, próximo. Vou chamar aqui de etiquetas. Clicar em próximo de novo. Lá em Design Care, dá 2 cliques em pessoa. E agora a gente vai ter que colocar também cidade e estado, porque faz parte do endereço da pessoa essas informações. Bom, o que eu vou precisar aqui? O ID da pessoa, vou deixar. O bairro é importante, o CEP é importante, o CPF não, a data de nascimento não, a foto não, o nome é importante, o número é importante, a rua é importante, a profissão não. O ID da cidade vou deixar, o nome, o estado, ID do estado e o F e nome. Beleza, então são essas informações. Vou dar um OK. Nesse caso aqui ele vai criar uma consulta um pouco grande, porque tem várias informações, aí tem que fazer alguns inner joins aí, fazer algumas junções. Muito bem. Da mesma forma, como a gente está trabalhando com a classe pessoa, com a tabela pessoa, eu vou tirar aqui depois do S os pessoas ID, pessoas underline. Então vai ficar ID pessoa, pessoa bairro, pessoa CEP, vai ficar só CEP, nome, número, rua. E aqui começa agora um pouco. Então lá, pessoa e ID cidade. Então essas duas linhas aqui a gente vai ter que tirar. Isso não existe atributo na classe. ID do estado vai ficar estado, ponto ID do estado, e aí eu tenho que colocar com crase essa informação, certo? Opa. Muito bem, estado ponto F, também com crase. Estado.nome, com crase. Vejo que as tabelas que, os atributos que são da classe pessoa, eu só tiro pessoa underline. Os que são de outras tabelas, eu deixo o nome da tabela estado e acrescento crase. Então, a cidade de cidade, então fica cidade.cidade, coloco crase. Cidade.nome, cidade.nome. E eu vou tirar isso daqui, cidade, estado e de estado. E aqui a gente apaga essa vírgula. Bom, o restante a gente pode deixar, não tem problema. Vou clicar em próximo. Vou adicionar todos os atributos. Clico em próximo de novo, próximo, finalizar. Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, vou tirar aqui as bandas que eu não vou utilizar. Então, o título eu não vou usar, page header não, column header não, os detalhes eu vou, column footer não, page footer não, sumário não. Vai ficar só detalhes. Vou selecionar o relatório, vou lá em propriedades e vou colocar 2 colunas. Então, uma etiqueta pode ter 2 colunas. Vou colocar um retângulo. Por enquanto assim. Nesse retângulo eu vou colocar. Bom, aí depende muito, né? Então, por exemplo, bom, deu uma travadinha, vamos lá. Dependendo para onde que for, se for um convite, por exemplo, então vai ter
e um senhor, por exemplo. Vai ficar ali no canto de cima. E aí a gente vai ter as outras informações. Então, por exemplo, o nome da pessoa. E aí vai ser somente o campo nome. Não preciso deixar outra informação. Vou ampliar aqui o nome. Depois a gente vai ter a rua. Eu também removo a rua, deixo só rua aqui. E aí a gente depois vai ter um número. Nesse caso aqui da rua, a gente pode até fazer isso daqui, acho que fica melhor. Vou clicar em rua, vou lá em propriedades, text field expression, e eu vou colocar rua, tá lá, certo? Vírgula, mais, aspas, vírgula, e aí eu somo com o número aqui, ó. Beleza? Então vai ter o nome da rua, uma vírgula e o número já. Então tudo junto, uma informação só. Beleza. Bom, depois da rua a gente vai ter o bairro. A cidade. Bom, no bairro a gente também pode fazer a mesma coisa. Então, vamos lá em propriedades. Clico no bairro, propriedades. Clico lá nos 3 pontinhos. Mais, aspa, tracinho. Aspas, então um divisor esse tracinho. E aí o nome da cidade. Cidade nome. Ok. Bom, e ainda pode ter aqui também, continuando, de novo, mais, aspas, tracinho, mais de novo, concatenando a UF, que é o estado da pessoa. Agora sim, ok. Bom, então aí, bastante informação. Feito isso, falta agora o CEP. Então, CEP. E aí fechou a etiqueta. Se eu vir lá em preview, beleza. Então, as informações com os endereços da pessoa. Se você quiser dar um espacinho aqui, você pode aumentar um pouco o tamanho da banda. Então, um espaço em cima e do lado, onde vai dar uma folguinha entre elas. E aí é questão de medida, certo? Muito bem. Vou salvar esse relatório. Vou fechar aqui. Vou criar um novo botão para ele. Vou chamar aqui.
Vou colocar o nome de etiquetas. Vou copiar o mesmo código do de carteirinha, por enquanto, só para a gente fazer um teste. Eu copiei o código de carteirinha e vou jogar aqui no botão de etiqueta. O que vai mudar? Em vez de ser carteirinha, vai ser etiqueta. E em vez a lista vai ser a mesma coisa. Executar arquivo. Aqui vai dar um erro, pessoal. Até vou cancelar já, porque o nome do relatório é etiquetas. Depois etiquetas. Executar. Então lá, etiquetas. E aí deu um erro aqui. Vamos lá dar uma olhada. Ótimo. Deu um erro no UF. Por quê? Porque eu não tinha criado aqui na minha classe estado o atributo F. Eu criei só no banco de dados. Vamos lá, vou abrir a classe pessoa. Pessoa não. A classe estado. Na classe estado, vou criar um novo atributo aqui. Private string UF. E vou gerar gets e sets para esse atributo. Botão direito, inserir código, getter, setter, UF, gerar. Bom, aí tem que ter um string de UF igual a this.uf e o change support UF, UF e UF. Muito bem. Vamos testar novamente. Está executando já. Executar arquivo. Etiquetas. E aí, beleza, então gerou para mim todas as etiquetas. Lembrando que ele só gerou em um, porque não tem mais usuários, né? Mais pessoas. Se tivesse mais, aí ele ia completando do outro lado aqui, beleza? Bom, mas e se eu não quisesse gerar a etiqueta para todo mundo, para todos os usuários, quisesse selecionar apenas alguns usuários, o que eu deveria fazer? Então a gente pode trabalhar da seguinte forma. Então, da mesma forma que a gente criou formulários, por exemplo, para consultar, localizar a pessoa, consultar a profissão, a gente também pode fazer para selecionar as pessoas. Então, vamos lá. Vamos clicar em View, botão direito novo, Form JDialog, JFRN, seleciona pessoa e etiqueta. Vai criar para a gente o formulário. Nesse formulário aqui, eu vou adicionar dois componentes listar. Então, componente listar. Outro componente listar. E nesses componentes listar, eu vou mandar apresentar todas as pessoas que estão no banco de dados. Para fazer isso daí, clico no primeiro listar
vincular elementos, importar dados, seleciono DB pessoa e a tabela pessoa. Dou um OK. Vou deixar tudo no OK. Nesse daqui é a mesma coisa, vincular elementos. E aí eu já tenho aqui a pessoa list, mas eu vou criar uma outra. Então, eu preciso de duas listas de pessoa. Que são listas diferentes, tá? Uma lista das que eu tenho e uma das que eu quero. Se eu executar esse formulário aqui agora, a gente vai ver que ele vai exibir duas listas com pessoas. Olha lá, a pessoa Antônio e todas as pessoas de um lado, todas as pessoas de outro. Desse lado aqui eu vou apagar as pessoas, vou limpar a lista. Então aqui, ó, lá em código fonte, no método construtor, após o init componentes, eu vou colocar list pessoa. Deixa eu dar uma olhada no nome aqui só para confirmar. Então, EVM, vincular elementos. Esse daqui é a pessoa list 1. Então, pessoa list 1 ponto clear. Então, limpei as pessoas, certo? Se eu executar de novo, botão direito, executar arquivo, agora vai mostrar uma lista limpa e uma com todas as pessoas. Todas as pessoas, uma lista limpa. Vamos adicionar 4 botões. Então, 1, 2, 3, 4. Vou adicionar esses botões no painel, só para ficar mais organizado. Painel. E aí, colocar eles mais ou menos no meio. Bom, o primeiro botão vai adicionar todas as pessoas na lista. O botão de baixo vai adicionar apenas um. O outro botão vai remover uma pessoa e o outro vai remover todas as pessoas. Vamos dar uma ampliada nesses botões por 60 por 40. Ajustou. Como que vai funcionar esses botões? Então, se eu clicar nesse botão, eu vou remover todos os elementos dessa lista e adicionar nessa lista aqui. Vou lá dar 2 cliques. Vou fazer o seguinte: pessoa list 1, vou adicionar todos da pessoa list normal. Ponto remove all. Remove all vai remover todos, só que não retorna nada. Então só adiciono e depois eu faço a pessoa list ponto remove all. Então remove todos. Pessoa.clear. Ok. Bom, então cliquei nesse daqui, ele vai adicionar todos que estão nessa lista na outra lista e limpar o dessa, certo? Então adiciona na lista 1 todos que estão na lista e depois limpa eles. Se for o contrário, então aí o processo inverte. Então é a mesma coisa, só que muda aqui os nomes. Então, vou adicionar na lista tudo que está na lista 1 e da lista 1 eu vou limpar. Vamos lá, botão direito, executar arquivo. Ó, adicionei todos, não aconteceu nada.
E se eu clicar em voltar também não aconteceu nada. Não é que não aconteceu, é que o que acontece? Aqui no meu formulário eu tenho as duas listas. Então vou clicar aqui novamente, vamos lá, navegador, outros componentes. Então tem a lista e a lista 1, são duas listas diferentes. Elas não estão marcadas como observáveis, então tem que marcar. Ó, marquei como observável a lista, vou lá na outra lista 1 e vou marcar como observável também. Então as modificações que ocorrerem dentro da lista, elas se refletem para o componente listar. Aqui. Olha lá, adiciona todos, remove todos. E agora se for de um por um, então vou adicionar apenas um. Então vou pegar a pessoa, aliás, antes de pegar a pessoa tem que saber qual item que está selecionado. Então int, chamar de linha selecionada, é igual a jlistar, list1, ponto, get selected index. Então qual que é o índice da lista que está selecionada? Então vai estar dentro desse ls. Sabendo isso, eu vou pegar a pessoa da lista. Então pessoa p é igual a pessoa list, ponto, get ls. Beleza? Na realidade não é get, né? A gente tem que remover a pessoa. Então, remove. E aí tá vendo que ele retorna a pessoa? Então vai remover, mas vai retornar. Então, remove ls. Ela vai sair da lista. E a gente acrescenta na outra lista. Então, pessoa list, ponto, adiciona a pessoa que foi removida. Removeu, coloquei dentro da variável e adicionei na outra, list1, list. O processo inverso, Ctrl C, do retornar é igual, só muda o número das listas. Então, list 2, pessoa list 1 e list. Certo? Ó, executar arquivo. Adiciona todos, remove todos. Seleciona um, adiciona, seleciona outro, adiciona, seleciona outro, adiciona, seleciona um, remove. Beleza? Então, eu consigo selecionar as pessoas que eu quero que façam parte da minha lista. E agora, para me gerar a lista de etiquetas. Então, a gente vai acrescentar mais um botão. Deixa eu só verificar o tamanho para ficar igual. Então, 60 por 40. 60 por 40. Aqui acho que não vai dar para escrever. Até que deu. Bom, e aí a gente clica em gerar. Cria um botão gerar. Vou dar 2 cliques no botão gerar. Esse botão gerar vai ter o código que está no botão etiquetas. Então, vou pegar ele, Ctrl X, recortei o código do botão etiquetas e vou colocar aqui no botão gerar. Então, Ctrl V. Ctrl V. Vai dar uns errinhos aí, porque tem que fazer as importações, certo? Vamos lá, vamos começar. File, Ctrl espaço, Enter, Ctrl espaço, Enter, Ctrl espaço, 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 Ctrl espaço,
Beleza. Depois que a gente fez as importações, vai dar erro aqui no list. Então, qual que é a lista? Quais são os dados que vão ser impressos? Vai ser a pessoa list 1, que é a lista que está desse lado aqui, certo? E aí é só, no cadastro de pessoa, a gente tem que chamar aquela lista. Então, etiquetas, vou lá, JFRM, selecionar pessoa etiqueta, FRM igual a new JFRM, selecionar pessoa etiqueta, new JFrame, vírgula false, 10,2, FRM ponto set location relative to new e FRM ponto set visible true. Beleza, esse não precisa do confirmar, pessoal, porque eu não estou buscando dados de lá. Esse formulário não está devolvendo dados para o outro, então eu não preciso do confirmar. Beleza, então vamos lá executar novamente. Etiquetas, vai abrir para mim um formulário com todas as pessoas. Vou selecionar aqui, por exemplo, a Joana, a Eloá e a Maria. Então, essas 3 pessoas vou clicar em gerar. Aí ele vai gerar para mim a etiqueta para essas 3 pessoas, beleza? Então, é isso aí.